Eis aí a mão amiga em que cada dedo representa um termo e cada fresta representa uma razão. Eu tenho, portanto, um total de 5 termos e em seguida, separando esses 5 termos, nós temos apenas 4 razões. Porque o número de termos é sempre uma unidade maior que o número de razões, assim como o número de dedos que nós temos na mão é sempre uma unidade maior do que o número de frestas que nós temos entre os dedos. E você muito provavelmente está, nesse momento, olhando para a sua mão espalmada incrédulo, pensando, de fato, eu tenho uma fresta a menos do que dedos na minha mão. Portanto, numa sequência qualquer que seja aritmética ou geométrica, sempre haverá uma razão a menos do que termos a serem considerados. A síntese do nosso mandamento, sempre uma razão a menos do que o número de termos da nossa sucessão geométrica. Aliás, não importa se a sucessão é geométrica ou aritmética, essa regra é soberana e é com base nela que a gente constrói a expressão do termo geral e mais tarde aquilo que eu chamo de termo geral bem geral, que não depende necessariamente do primeiro termo. Então, para chegar no segundo termo a partir do primeiro termo, eu multiplico o primeiro termo pela razão. Claro, naturalmente. Eu quero chegar no segundo termo a partir do primeiro termo. Só existe uma fresta entre 2 dedos, só existe uma razão entre 2 termos. Portanto, nada mais justo do que eu dizer que para chegar no segundo, a partir do primeiro, eu multiplico ele pela razão. Agora toma muito cuidado com a próxima. Para chegar no terceiro, a partir do primeiro, eu multiplico pelo quadrado da razão. Por que quadrado da razão e não o dobro da razão? Porque se trata de uma sucessão de multiplicações. Para chegar no terceiro termo, a partir do primeiro termo, eu multiplico o primeiro pela razão 2 vezes consecutivas. É o primeiro vezes razão, e multiplicar pela razão 2 vezes consecutivas é o mesmo que multiplicar pelo quadrado da razão. Daí vem a máxima. Para chegar no terceiro a partir do primeiro, eu multiplico pelo quadrado da razão. Para chegar no quarto termo a partir do primeiro, eu multiplico pelo cubo da razão de novo, 4 termos. Para chegar no quarto a partir do primeiro, são 4 termos, 4 dedos e, portanto, 3 razões, logo, razão ao cubo, porque o efeito da razão se acumula de forma exponencial, é vezes razão, vezes razão mais uma vez. E, finalmente, para chegar no quinto termo a partir do primeiro, eu multiplico pela razão elevada na quarta. Momento gambiarra, mais uma vez entra em ação quando você se dá conta de que o expoente da razão é dado pela diferença entre o primeiro índice e o segundo. Observa lá em cima, 2 menos 1 dá 1, a razão está elevada ao expoente 1. Depois, 3 menos 1 dá 2, a razão está elevada ao quadrado. 4 menos 1 dá 3, a razão está elevada ao cubo. 5 menos 1 dá 4, a razão está elevada na quarta potência. Portanto, para chegar no enésimo termo a partir do primeiro termo, basta elevar a razão a n menos 1. E aí vocês vão dizer, mas como assim n menos 1? Essa fórmula caiu do céu? Nada, relaxa. É só pegar o primeiro índice e subtrair dele o segundo. E usar o resultado como expoente da razão. Tá vendo? Para chegar no AN, a partir do A1, eu multiplico o A1 pela razão elevada a n menos 1. Da mesma forma que eu sou capaz de concluir, mediante uma breve reflexão, que eu tenho menos frestas do que dedos na mão, sempre haverá menos razões do que termos em uma sequência, mais especificamente uma, tá vendo? n menos 1, uma razão a menos do que o número de termos do intervalo em questão. Expandindo o termo geral agora para o termo geral bem geral. Lembra que numa progressão geométrica, na ida a gente multiplica e na volta a gente divide. Isso é muito importante da gente ter em mente. Porque agora, por exemplo, para chegar no quinto termo a partir do segundo termo, eu vou contar nos dedinhos assim. Para chegar no quinto a partir do segundo. 2, 3, 4, 5. São 4 termos. 1, 2, 3. São 3 frestas. E, consequentemente, para 4 termos, eu tenho 3 razões. Nada mais justo do que para chegar no quinto termo, a partir do segundo termo, eu multiplique esse segundo termo pelo cubo da razão. Segundo termo, vezes razão, 3 vezes consecutivas. Isso se acumula exponencialmente e a gente escreve razão elevada ao cubo. Para chegar no quarto termo, a partir do terceiro, muito simples. Para chegar no quarto, a partir do terceiro, uma razão apenas. Uma razão apenas separa os dois. Para chegar no quarto, a partir do terceiro, eu multiplico pela razão. Para chegar no terceiro, a partir do quinto, muita calma nessa hora. Para chegar no terceiro termo, a partir do quinto, eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu não vou multiplicar pela razão, eu vou dividir. Sabe quem faz esse serviço sujo para nós?
o expoente negativo. Porque quando o expoente é negativo, eu inverto a minha base, como vocês bem sabem das aulas de potências do Estude Matemática, e escrever razão na menos 2, portanto, é a mesma coisa que escrever 1 sobre razão ao quadrado. É a mesma coisa que dividir pela razão 2 vezes consecutivas, em oposição aos nossos 2 primeiros exemplos, que foram exemplos de multiplicação. Por quê? Porque na ida, multiplica e na volta, divide. É assim que a gente gerencia esses problemas de progressão geométrica. Aliás, na aritmética também não é muito diferente. Na ida, soma, na volta, subtrai. Mesma coisa aqui, para voltar para o primeiro termo a partir do quarto termo. 1, 2, 3, 4. São 4 termos. 1, 2, 3 razões. Só que agora eu estou voltando, eu não estou indo. Se eu estou voltando, eu vou dividir por razão ao cubo, eu vou multiplicar por razão na menos 3, e esse expoente menos 3 vai fazer o serviço sujo para mim. Em síntese, a regra continua a mesma, basta subtrair o segundo índice do primeiro e usar o resultado como expoente da razão. 5 menos 2 dá 3, 4 menos 3 dá 1, 3 menos 5 dá menos 2 e finalmente 1 menos 4 dá menos 3. É tão simples quanto parece. E se vocês tiverem 2 termos quaisquer de índices n e k, para determinar a relação entre esses 2 índices, eu escrevo para chegar no an a partir do ak, eu multiplico isso pela razão elevada a n menos k. E ninguém entende essa fórmula quando é convidado a demonstrar. Nós entendemos, pelo contrário, porque nós vamos simplesmente subtrair o segundo índice do primeiro. E iremos escrever nessas circunstâncias que n menos k é o expoente da razão, com um agravante, uma observação importantíssima relacionada a esse tema. Se a diferença n menos k for positiva, é sinal de que nós estamos indo no sentido crescente dos índices dos termos da sequência. E se n menos k der resultado negativo, é sinal de que nós estamos voltando. E toda vez que nós voltarmos, o expoente vai ter que ser negativo para retratar o fato de que na volta a gente divide por potências da razão ao invés de multiplicar.